Amazônia? O Amazonas está aqui. Na Amazonas é o maior estado brasileiro, região muito grande. A senhora acha que a Amazônia fica só no Brasil? Sim, fica só no Brasil. Não sei te falar direito, mas se você for ver, ela vai entrar aqui na Colômbia. Você acha que na Amazônia a população é muito grande? Não, população não, hein? Lá na floresta Amazonas não tem população. As riquezas naturais da Amazônia é a seringueira, a borracha. Ouro, bauxita. É engraçado, não é? Mesmo ouvindo falar da Amazônia desde criancinha, a gente fica meio na dúvida quando tem que descrever essa região imensa. E fica com mais dúvidas ainda quando tem que saber o que está acontecendo por lá. Bom, para acabar com todas essas dúvidas, a teleaula de geografia de hoje vai falar só sobre a Amazônia. Você vai aprender como o Estado brasileiro promoveu o avanço do povoamento e a ocupação do território na Amazônia. Por que o Estado deu subsídios a projetos de mineração e agropecuários? Quais foram os resultados dessa estratégia? E vai ainda ver os conflitos que a ocupação provocou e ainda provoca. E agora, com você, Amazônia, a grande fronteira. A Amazônia é uma região geográfica que ocupa 2/5 da região centro-norte da América do Sul e mais da metade do território brasileiro. A Amazônia não fica só no Brasil. Inclui terras da Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. No Brasil, a Amazônia compreende os estados do Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Roraima e Tocantins. E ainda se estende para o norte do Mato Grosso e o oeste do Maranhão. É terra que não acaba mais, meu amigo. Olha, não é à toa que tem tantos países estrangeiros interessados na Amazônia. Mas por quê, hein? Só porque é grande? Não é só por causa disso, não. Olha, aqui nesse livro tem uma explicação muito boa da professora Berta Becker. Quer ver? Vamos dar uma procurada aqui. Um dos últimos grandes e ricos espaços pouco povoados do planeta, a Amazônia representa imensa disponibilidade de recursos que se tornam escassos. Terras, águas, minérios e florestas. Essa imensa e conflitiva região revela a estrutura transnacional do Estado brasileiro e da ordem mundial. A Amazônia é o palco de novas territorialidades regionais que se articulam diretamente com o espaço transnacional, o alvo de movimentos sociais globais e o instrumento de pressões externas para a adesão do Brasil ao norte. Rapaz, eu preciso pensar um pouco mais sobre isso aqui, viu? E você? Vamos pensar um pouco. Eu já entendi que a Amazônia é rica em terras, águas, minérios e florestas. E sei que não existem mais regiões assim na Terra que sejam tão pouco exploradas como a Amazônia. Sei também que a Amazônia é uma região conflitiva. Os governos dos países onde ela se localiza têm conflitos sobre a exploração dos territórios de fronteira. Os exploradores da região e de fora têm conflitos entre si e com os índios. E os índios têm conflitos com o Estado sobre a demarcação das terras. Agora vem a parte transnacional, quer dizer, embora a maior parte da Amazônia pertença ao território brasileiro, existem interesses mundiais centrados nela, tanto a partir de países interessados na exploração, quanto de movimentos sociais interessados na preservação. Por tudo isso, o Estado brasileiro implementou estratégias para promover o povoamento e a ocupação do território da Amazônia a partir da extensão de redes técnicas. Quer dizer, o Estado começou a dar subsídios que incluem dinheiro e condições privilegiadas para projetos de mineração e agropecuários. Esses projetos são vetores de expansão de empresas nacionais e multinacionais. Nós vamos ver melhor quais são esses vetores de expansão e os conflitos que eles geraram assim que a Laura chegar com o material que eu pedi a ela. Bom, para adiantar, eu vou dizendo para vocês que existem duas obras que marcaram a abertura da fronteira norte à região central e sudeste do Brasil: a construção de Brasília e da rodovia Belém-Brasília.
Querida Iracema, foi bom trazer nossos filhos para conhecer a terra que a gente deixou há tanto tempo. Até eu estranhei Brasília, que não via desde a inauguração em 1960. Agora nós vamos pegar a estrada até Belém. Vou ver ao vivo as mudanças que essa ligação com o Centro-Sul trouxe para a nossa cidade, que tinha parado de crescer com a decadência econômica da borracha. É mesmo, né, Gil? Brasília é o símbolo do desejo de integração do Brasil, né? Olha, se a gente estudar um pouco de história do Brasil, a gente vai perceber que a nação ficou limitada durante séculos à faixa costeira, deixando de lado o interior imenso e despovoado. Você vê, Gil, a nova capital ela ficou situada numa posição estratégica, em contato com todas as periferias, ou seja, ela virou uma verdadeira ponta de lança do centro, entendeu? Então ela estimulou tanto o avanço da franja pioneira, quanto as ligações econômicas com São Paulo. Agora, Vicente, como é que ficou a Amazônia depois da construção de Brasília e da estrada? A Amazônia hoje assume a expressão básica das fronteiras. Como não haviam organizações sociais capazes de oferecer resistência, o governo federal assumiu diretamente a iniciativa da modernização. Implantou uma malha de estradas em tempo acelerado e numa escala gigantesca que transformou parte das antigas regiões centro-oeste e toda a região norte numa grande fronteira nacional. Opa, a Laura chegou. Vamos ver como isso aconteceu. Tá, só que segura isso aqui um pouquinho, foi difícil de achar, viu? Bom, o que aconteceu é que essa malha programada acabou tendo mais valor simbólico do que real na ocupação da Amazônia. Os programas, os projetos, mesmo os que ficaram só no papel, acabaram provocando de imediato um aumento no valor das terras. E aumentaram também os conflitos sociais. Só que as taxas de investimento, produção e ocupação não justificaram esses aumentos. Veja só por quê. Da estratégia de ocupação regional, resultaram também intensos conflitos sociais e ecológicos. Com a expansão da pecuária, da exploração florestal e da mineração, verificou-se um desmatamento a uma taxa muito elevada. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e INPE, faz o monitoramento da floresta amazônica através de imagens de satélite e estima que até o ano de 2005 foram desmatados cerca de 680 mil quilômetros quadrados, 18% da superfície original da floresta. O desmatamento geralmente avança a partir das rodovias, que permitem a abertura de estradas secundárias, em um efeito que ficou conhecido como espinha de peixe. Esses domínios agromercantis surgiram a partir de programas de colonização. Exatamente. E também mais 600 projetos agropastoris de grandes empresas nacionais e estrangeiras para plantação e criação de gado. Só que desses 600, só 20% foram efetivamente implantados, ou seja, uns 120. Além dos projetos agropastoris, outras iniciativas atraíram investimentos para a Amazônia. Escuta, a senhora saberia dizer onde é que foi fabricado esse aparelho aqui? Só procurando, dá para procurar? É a Zona Franca de Manaus, exatamente. A indústria brasileira é Manaus, tudo bem. Zona Franca de Manaus? Então me diz uma coisa, o que é uma Zona Franca? Zona Franca? Eu creio que seja uma área que eles têm certa autonomia na fabricação de produtos eletrônicos aqui no Brasil. Onde vendem produtos sem pagar imposto, ou que ajuda o governo, uma coisa assim. As fábricas vão para lá com o intuito de melhorar a região, né? Em termos de comércio, de indústria, de emprego, e tem uma isenção de impostos, né? Zona Franca é um local onde o comércio de importação e exportação não paga impostos. Por causa desse incentivo, várias indústrias se estabeleceram em Manaus. Sabe qual foi o resultado disso? Hoje Manaus cresce muito mais do que Belém. Existem na Amazônia grandes projetos de exploração de minérios, com sede nas company towns, em joint ventures ou isoladamente. Vamos ver isso mais de perto? Company Towns são cidades da companhia. Quer dizer, um núcleo urbano que reúne a produção e a gestão das explorações de minerais no meio da floresta. Joint venture, em inglês, é empreendimento conjunto. Quer dizer, associações entre empresas estatais e empresas privadas, estrangeiras ou não.
Agora, Vicente, me diz uma coisa, olha, com tanta facilidade para as grandes empresas, olha, mineração, Zona Franca, investimentos, joint ventures, por que a Amazônia não vai de vento em popa? Eu não entendo. Ah, mas isso aí tem a ver com a recessão mundial do início da década de 1980. Recessão? É. Recessão. Substantivo feminino. Ato ou efeito de tornar atrás. Recuo. Ah, sim, no começo da década de 80, a economia mundial entrou em crise, ou seja, começou a recuar, andar para trás. Por isso o nome é recessão, não é isso? Exatamente. Por isso que a Amazônia hoje em dia está recebendo muito menos investimentos do que o esperado. Agora me diz uma coisa, o que aconteceu com os projetos implantados lá, hein? Aconteceu que dos grandes projetos que foram implantados na Amazônia, apenas um é totalmente estrangeiro, o da Alunorte, no Maranhão. Por outro lado, a empresa que mais participa dos investimentos na Amazônia é a Companhia Vale do Rio Doce, que explora minérios, projetos de reflorestamento, industrialização, transportes, pesquisas geológicas, entre outras coisas. A Companhia Vale do Rio Doce possui filiais no exterior e participa do mercado mundial. Pois é, né, Vicente? A ocupação da Amazônia foi uma iniciativa do Estado do governo brasileiro. Exato. Então, com isso, eles tiveram que modernizar a região, tanto para abrir novas fronteiras, como também para se proteger das pressões internacionais. Não, isso aí eu compreendi. Agora, no início da aula, diz que essa ocupação também causou muitos conflitos. Vamos ver que conflitos foram esses? A senhora sabe quem foi Chico Mendes? Sei. O Chico Mendes foi aquele moço do Amazonas, né? Presidente da cooperativa Seringueiros, lá do Pará. Eu ouvi falar, mas eu não peguei, né, pela televisão, nada sobre ele. Lá do Amazonas, da Seringueiro, lá da borracha. Sindicalista, não era? Chico Mendes foi um líder seringueiro e sindicalista do Acre. Ele se tornou conhecido no mundo inteiro porque denunciou a destruição da floresta amazônica. Por isso, foi reconhecido mundialmente e perseguido em sua terra. Recebeu um prêmio da ONU e foi assassinado em 1988. O crime teve repercussão internacional e trouxe à tona a questão dos conflitos de ocupação e uso da terra no Brasil. A história de Chico Mendes é um entre os muitos exemplos dos intensos conflitos sociais e ecológicos que resultaram da ocupação da Amazônia. Com a expansão da pecuária, a exploração florestal e da mineração, houve um desmatamento que atingiu enormes proporções. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, faz o monitoramento da floresta amazônica através de imagens de satélite e estima que até o ano de 2005 foram desmatados cerca de 680 mil quilômetros quadrados, isto é, cerca de 18% da superfície original da floresta. Olha, Gil, só para você ter uma ideia, até a área desmatada só na década de 1980 já é motivo de conflito. Tem estimativas que dão a área desmatada como 12%, que daria 598.921 quilômetros quadrados. E estimativas que falam em 5%, que daria 251.429. Afinal, a que conclusão a gente pode chegar? A conclusão é: essa modernização conservadora, ou seja, uma modernização conduzida principalmente pelo Estado autoritário, tem seus prós e contras. A fronteira foi aberta, mas A sustentação da tríplice aliança de capitais, que vieram de multinacionais, de empresas brasileiras e do Estado, fizeram com que o Estado gastasse mais do que podia. Dessa forma, perdeu a capacidade de sustentar domínios, abrir fronteiras, de negociar com o capital multinacional. o Estado usou o território para consolidar o seu poder, mas acabou ultrapassando os limites da sua capacidade de controle. Daí, em parte, a origem da sua crise atual. E agora? A revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo como o Estado promoveu o avanço do povoamento e a ocupação do território da Amazônia. Viu que as marcas da abertura da fronteira foram a construção de Brasília e da rodovia Belém-Brasília. O governo assumiu diretamente a iniciativa da modernização, implantando estradas, programas e projetos que não foram totalmente realizados. A Zona Franca de Manaus e o Projeto Carajás representam focos de investimentos na Amazônia.
Finalmente, você aprendeu que da estratégia de ocupação regional resultaram conflitos sociais e ecológicos. Até a próxima!